acompanhando os detalhes dessa reunião que deve começar daqui a pouco, não é isso, Ariane? Muito boa tarde a você. Conta pra gente como é que tá a movimentação por aí. Oi, Soane, boa tarde a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. Essa reunião que estava marcada para começar às 5 horas da tarde pode começar com algum atraso, porque está acontecendo um evento aqui no Palácio do Planalto, evento do Ministério da Educação, que começou também com algum atraso, o que pode prejudicar um pouco a agenda. Mas eu apurei, Soane, que não existe expectativa de anúncio desse plano de contingência ainda para hoje. Então, a tendência é que essa reunião aconteça logo mais com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que inclusive desmarcou agendas que tinha em São Paulo nesta segunda-feira para que pudesse estar com o presidente Lula, mas também participam do encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A expectativa é que seja de fato uma reunião com o presidente Lula para o alinhamento dos últimos detalhes desse plano de contingência, que nada mais é do que um plano de socorro às empresas, aos exportadores brasileiros mais prejudicados com o tarifaço anunciado por Donald Trump, que, portanto, começou a valer na semana passada. O governo tem sido muito cobrado, não é, Soane, especialmente por parlamentares, governadores de oposição, para que apresente esse plano de socorro. Alguns estados já se adiantaram e apresentaram os seus próprios planos ali estaduais para socorrer os setores mais afetados, mas a cobrança ao governo federal tem se intensificado justamente nesse sentido. Então, esse plano deve ser anunciado até no máximo quarta-feira. Essa é a expectativa aqui no Palácio do Planalto, trazendo os detalhes dessas medidas que devem, portanto, socorrer esses empresários brasileiros. A gente já tem uma sinalização positiva, mesmo diante da relação estremecida entre executivo e legislativo do presidente da Câmara, Hugo Mota, que hoje, em entrevista à Veja, disse que o Congresso e que ele, enquanto presidente da Câmara, está disposto a acelerar a votação e a análise de possíveis propostas que venham a socorrer esses exportadores brasileiros. E uma outra pressão que tem sido exercida com muita força sobre o governo Lula é justamente no sentido de quando haverá ou se haverá uma tentativa mais efetiva de contato com a Casa Branca e até mesmo com o próprio presidente Donald Trump. O que a gente tem até agora, Soane, de interlocutores aqui no Palácio do Planalto, é que uma ligação entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, por hora, está desmarcada e, por enquanto, a gente não deve ter esse contato mais direto, até porque ele respeita ou deve respeitar, me explicaram algumas fontes, uma série de hierarquias. E como até mesmo os contatos entre hierarquias mais baixas, ministros com seus equivalentes nos Estados Unidos, não estão avançando, a tendência é que essa ligação não aconteça sem qualquer tipo de garantia de uma pauta já pré-combinada ou até mesmo de que Donald Trump vai atender a essa ligação e tentar ficar ali de alguma forma à disposição de ouvir o que o presidente Lula tem a dizer. É importante você colocar isso, Mas então Ariane. hoje a expectativa acontece aqui no Palácio do Planalto. Mas é importante você colocar também essa apuração, porque vai de encontro até a reunião que a Haddad teria essa semana com um representante também do Tesouro norte-americano, que acabou sendo cancelada aí por falta de agenda, o que já demonstra também, já passa um sinal, já passa um recado ali para o Brasil que o nosso país não está sendo visto, pelo menos o governo brasileiro em si, não está sendo visto com tanta prioridade ali por parte das autoridades norte-americanas, né? Exatamente. A análise é justamente essa, que se as hierarquias mais baixas, não é, abaixo dos presidentes, não estão conseguindo um diálogo mais efetivo, que não há um cenário confortável ou minimamente seguro para que o presidente Lula faça eventualmente uma ligação para o presidente Donald Trump. Então, a gente teve, de fato, essa reunião que aconteceria virtualmente na quarta-feira entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent. Essa reunião foi cancelada oficialmente por falta de agenda, mas o próprio ministro da Fazenda disse acreditar que a Casa Branca cedeu à pressão de militantes de extrema-direita que estão nos Estados Unidos, de alguma forma tentando fazer com que esse diálogo não seja construído, não seja efetivado. Então, por hora, essa ligação está descartada e existe justamente uma tentativa de se pensar em quais seriam os outros caminhos para que essas outras hierarquias, seguindo ali
o próprio rito da diplomacia pudessem efetivar um contato, para que depois, quem sabe, mais adiante, o presidente Lula pudesse eventualmente falar com o próprio presidente Donald Trump através de uma ligação. Então, por enquanto, Suane, o que se tem é uma tentativa de diálogo que não foi efetivada e que não parece que vai ser efetivada tão cedo. A gente teve, após essas manifestações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou sobre essa reunião que foi cancelada, desmarcada, ainda sem uma nova data reagendada. O próprio deputado licenciado Eduardo Bolsonaro não é repercutindo esse assunto, dizendo que não há qualquer tipo de articulação para que, por parte dele, para que haja dificuldade no diálogo entre os dois governos e, no fim, inclusive, alfinetando o próprio governo brasileiro, dizendo que nesta semana, inclusive na própria quarta-feira, tem uma série de reuniões agendadas com integrantes da Casa Branca e que está de partida para Washington para que possa fazê-lo. Então, por enquanto, a situação no que diz respeito ao diálogo entre as duas nações não parece ter avançado muito, ao mesmo tempo em que o governo tenta avançar nesse plano de contingência muito cobrado e muito esperado pelos setores mais atingidos. Com certeza, Ariane, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Um ótimo trabalho para você e para a sua equipe aí no Palácio do Planalto. Qualquer atualização, estamos à disposição. Até! Até, Suane. Obrigada.